Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Beleza, pessoal? Então hoje a gente vai trabalhar dentro de uma disciplina que se chama Tópicos em Psicanálise e a matéria vai ser Mecanismos de Defesa do Ego, tá certo? Então, antes que a gente entre dentro disso aqui e comece a falar propriamente da matéria e do conteúdo programado, eu queria dar uma explicação para vocês, tá certo? Essa explicação vem para esclarecer um pouco o porquê eu estou gravando esse tipo de vídeo, o porquê eu já gravei outros vídeos parecidos com esse. Então eu recebo esses comentários nos meus vídeos de psicologia. Comentários do tipo, ora, por que você está falando sobre psicologia? Você é um estudante de fisioterapia, né? Ou então, qual capacidade tem você para falar de psicologia? O seu curso não é esse, né? Então eu vou dar duas explicações. A primeira é uma explicação mais complexa, mas não é a única. E depois a gente eu vou falar vou usar outros argumentos para tentar esclarecer isso para vocês. Então a primeira explicação é porque sim, tá bom? Porque me deu vontade, porque eu quis gravar e falar sobre isso, então eu fiz o vídeo e botei aqui no meu canal, tá bom? A segunda explicação vai tentar mostrar para o pessoal que manda essas perguntas aí, que tudo isso aqui faz parte da grade curricular do meu curso de fisioterapia. Então eu estou falando disso não é porque eu resolvi sentar e ler um bocado a respeito do conteúdo, não. É porque eu precisei sentar e ler bastante para ir fazer a prova, beleza? E eu fui avaliado, eu tive que ter um rendimento mínimo nessas disciplinas aqui para que eu conseguisse seguir o meu curso. Então, dentro da fisioterapia, a gente lida o tempo todo com disciplinas de psicologia, ou por muitas vezes com a disciplina de psicologia. A gente tem psicologia e autodesenvolvimento, nós temos tópicos em psicanálise, nós temos psicomotricidade, psicossomática e mais algumas outras aí que usam desse tipo de coisa aqui, que é muito mais comum no curso de psicologia, eu concordo, mas a gente vê isso também, tá bom, galera? Beleza. O primeiro argumento é muito bom, eu só queria falar isso, o primeiro argumento é muito bom, talvez nem precisaria do segundo, mas tem os dois aí para vocês e principalmente para a galera que se aflige, né, com isso aqui, com esse tipo de vídeo no meu canal. Vamos falar da matéria agora, beleza? Mecanismos de defesa do ego. Pessoal, essa aula aqui, e quem está dando a aula, vai imaginar que vocês sabem o básico de psicanálise, tá bom? Para entender o que vai ser falado. Então vocês precisam saber dos elementos da personalidade humana, né? O que é o id, o que é o ego, o que é o superego. Vocês vão precisar saber também da topografia da mente, o que é o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, tá certo? Essas coisas aqui, uma vez que vocês já sabem, vai deixar a aula muito mais legal, eu acredito. Vai ajudar até vocês a absorver mais do que vai ser falado, vai fazer mais sentido, tá bom? Então, eu não vou perder muito tempo esclarecendo sobre esses conceitos e a gente vai falar só sobre esses mecanismos aqui que protegem o ego. Beleza, então vamos lá. Galera, a gente está falando de estratégias que o nosso inconsciente usa para cuidar da integridade do ego, né? Então, aí a gente vai lembrar, vai entender que o ego é aquele cara que tem que modular ali as informações e os estímulos do id e do superego. Ele ainda tem que lidar com os estímulos que vêm do meio externo, não é mesmo? Ele cuida de tudo isso. O ego ele é conhecido como o princípio da realidade, não é mesmo? Então, o que está acontecendo, o que é real, ele administra isso tudo. E por que ele precisa desses mecanismos e dessas estratégias para protegê-lo? Porque muitos desses estímulos, dessas informações, dessas cargas que ele precisa levar são insuportáveis. Muitas dessas cargas são insuportáveis, né? Ele não suporta sozinho. Então, o nosso inconsciente, ele cuida do nosso ego, uma vez que ele cria reações que são perceptíveis, são visíveis, para que o ego ele não se aflinja, para que o ego não se corrompa, para que o ego não se acabe, né? Não sofra com isso. Todos esses mecanismos vai ser para evitar sofrimentos ao ego,
né, para arrancar sofrimento dele. Então a gente sabe que quando situações terríveis, né, situações pesadas acontecem na nossa vida, muita energia é demandada do ego, muita. E acontece que dependendo da pessoa, o ego não consegue lidar, não consegue administrar aquilo. Então aí a gente vai conhecer agora, na aula de hoje, esses mecanismos que defendem a integridade do ego. Beleza, galera? Ok. Antes de fazer essa aula, eu resolvi dar uma pesquisada e tem sites que apresentam 10 mecanismos de defesa, eu vi sites que apresentam menos do que 10, eu vi sites também que apresentam mais que 15 mecanismos de defesa, mas aqui eu vou trazer para a gente 15 mecanismos que foram o que eu estudei na disciplina lá na minha faculdade. São 15 os mecanismos de defesa. Então Freud foi o primeiro cara que começou a falar sobre esses mecanismos que defendem o ego, mas quem estudou com profundidade e listou todas essas estratégias aí foi a filha dele, a Anna Freud. Em 1949 a 1953 aí, ela lançou um livro intitulado Os Mecanismos de Defesa do Ego, e tudo isso veio à tona aqui pra gente, tá bom? O primeiro mecanismo que Ana listou pra gente, não sei se foi o primeiro, mas um dos é o primeiro que a gente vai falar aqui, se chama compensação. Eu primeiro vou falar, depois eu anoto no quadro. Então, o mecanismo de compensação, ele vai usar de coisas que são aceitáveis, que são legais para o indivíduo, para suprir ou compensar uma perda individual desse ser. Beleza? Um exemplo. Essas coisas ficam mais fáceis da gente entender com exemplos, tá, galera? Então depois eu vou tentar dar o conceito mais, sei lá, um conceito simples para vocês falado, e aí eu dou um exemplo legal, que aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender, e aí eu coloco um conceito mais robusto aqui no quadro que vocês anotam aí. Tá? Então é isso. O indivíduo ele tem uma perda significativa que o abala, né, de forma concreta, e ele tenta exteriorizar atributos que compensam essa perda individual. Beleza? Então, um indivíduo que não tem as pernas, né, e por não ter pernas, ele tem que se privar de todas as atividades que pedem pernas, né, para se fazer parte. E aí, por causa disso, por causa desse sofrimento, ele compensa isso de outra forma. De que forma, Vitor? Ora, ele investe muito nos estudos, por exemplo, e ele faz questão de ser o melhor da sala, de ser o melhor da cidade dele em estudar. Então, a falta das pernas cria nesse indivíduo uma necessidade de ter uma mente brilhante, de ter um gabarito intelectual incrível, né? Então, ele compensa essa deficiência física aí com uma mente incrível, né? Adquirindo muito conhecimento e sendo o melhor nisso. Esse é o mecanismo da compensação do ego, beleza? Beleza. O próximo mecanismo que a gente vai falar é a racionalização, galera. E, pessoal, a racionalização ela é sempre mencionada perto de um outro mecanismo de defesa, que é a intelectualização. Elas sempre são citadas mais ou menos juntas para comparar os dois processos e até diferenciá-los. Tá? Existem muitos profissionais, psicólogos, que dizem que é o mesmo mecanismo, que são as mesmas estratégias de defesa do ego. Eu não acho que é a mesma, não. Eu até consigo identificar bem a diferença entre elas, e eu acho que se fosse a mesma, a Ana não teria listado uma e outra, né? Teria usado apenas uma delas e ficaria tudo bem. Então, vamos falar primeiro da racionalização. A racionalização é quando o indivíduo usa de uma explicação racional para justificar uma possível dor, uma possível perda, qualquer desgraça que venha acontecer na vida dele, para fazê-lo sentir melhor. Né? E aquela explicação racional deixa tudo mais lógico, falar, então tudo bem que isso tenha acontecido, ora bolas, né? É racional que aconteça, é lógico que aconteceria. Agora, a intelectualização usa de uma explicação intelectual para livrar o indivíduo daquela dor. Ele intelectualiza a situação e se expressa intelectualmente para explicar que aquilo só aconteceu, que aquela dor, que aquela falha, aquela perda, aquela desgraça existiu por causa desse motivo aí
intelectualizado, né? E ele se sente melhor por causa disso. De novo, vamos para os exemplos? Os exemplos deixam tudo mais claro. Vou tentar, espero que eu seja feliz em mostrar a diferença entre eles nos exemplos aí. Vamos falar, a situação é o seguinte, um rapaz, ele não foi bem numa entrevista de emprego, ele queria muito uma vaga de emprego, ele fez a entrevista e ele foi dispensado, não conseguiu a vaga. E ele ficou muito mal, se sentiu muito mal por não ter conseguido a vaga. Então ele está conversando com um amigo dele, totalmente acabado e está se sentindo muito, ele está péssimo por causa disso. Entendam isso, ele está péssimo por causa disso. Então o amigo, conversando com o amigo dele, ele vai tentar explicar o porquê ele não conseguiu a vaga, né? Então, usando do mecanismo de defesa do ego, da racionalidade, sendo racional, ele diz: ora bolas, eu não consegui essa vaga de emprego porque o meu entrevistador era um rapaz negro, alto, forte, e eu, coitado, eu sou pequeno, eu sou branco, meu olho é claro, meu cabelo é louro. Com certeza o rapaz ele teve preconceito com a minha pessoa, né? Se eu fosse negro, tal como ele eu teria conseguido a vaga. É por isso que eu não consegui entrar na empresa. Então, percebam que ele foi totalmente racional, ele usou da lógica. O que aconteceu ali? O cara foi racista, né? Ele não aceitou, ele não deu a vaga para aquele rapaz porque ele era branco e o entrevistador era negro. Racional, lógico, para ele é lógico. Agora uma explicação intelectual, esse mesmo indivíduo usando da defesa do ego, da intelectualização para se sentir melhor. Então ele diz pro amigo dele: cara, não teve jeito. Na hora que eu entrei na sala, meu metabolismo ficou totalmente desregulado e as minhas glândulas sudoríparas, elas entraram em espasmos e eu comecei a transpirar demais, eu fiquei todo molhado. Depois disso, a luz que ofuscava meus olhos são muito claros, a luz ela inflamou a minha córnea e essa inflamação refletiu na esclera. Abre parênteses aqui, eu não tenho nem ideia se isso que eu estou falando faz sentido, tá? Eu estou só usando os conhecimentos anatômicos dos olhos que eu já tive aí, já estudei sobre, para botar aqui na frase, nem sei se faz sentido. Fecha parêntese. Então, essa inflamação da retina que refletiu na córnea fez com que eu começasse a lacrimejar demais e eu perdi o contato visual com o entrevistador. Beleza? Então, isso causou um problema, um desconforto na relação interpessoal ali na entrevista. Então, por isso eu não fui aceito. Com certeza, metabolicamente, anatomicamente, inclusive, eu estava descontrolado. Eu não consegui a vaga de emprego por causa disso. Poxa, a pessoa que escuta fala: cara, esse cara é muito intelectual. Ele usou de vários conceitos, vários elementos sobre fisiologia, sobre anatomia, falou sobre interpessoalidade. Uau, é um cara muito esperto. Entendi. Tá bom, foi por isso que você não foi aceito. Percebe? Como que ser racional é diferente de ser intelectual? Vou botar os conceitos aqui no quadro, espero que tenha ficado claro. Percebam, galera, que é bom falar isso no início, que todas as estratégias são para preservar o ego, tá? A integridade do ego. Então percebe que é muito melhor, é muito mais confortável eu compensar a perda, a falta de algo com uma coisa boa, com algo socialmente aceitável. Ora, o rapaz ele não tem as pernas, mas ele é um excelente estudante. É muito mais confortável eu buscar em mim e na lógica uma explicação para eu ter falhado na minha entrevista de emprego. É muito mais confortável eu achar uma explicação intelectual para o meu insucesso em ingressar em uma grande empresa do que eu admitir para mim mesmo, eu não era tão qualificado para o cargo. É muito mais confortável. Tudo isso é para preservar o ego. Tenham sempre isso em mente. Beleza? É disso que nós estamos falando. Eu falei da diferença da racionalização e da intelectualização, mas eu não relacionei os dois, não disse uma coisa que, né, elas se parecem sim. Então vamos mencionar isso também. Olha, muitas vezes para você intelectualizar, pode ser que você racionaliza, você usa da lógica para ser intelectual. Mas nem sempre usando da lógica, nem sempre quando você racionaliza, você é intelectual. Tá certo? Você consegue ser simples e racional. Mas você não consegue ser simples e intelectual, não. Você vai sempre complicar aqui, ó. Ser complexo.
tá bom? Mas pode ser que você seja lógico também ao ser complexo. Mas nem sempre ao ser complexo, ao ser lógico, nem sempre ao ser lógico, ao ser racional, você vai ser complexo, você vai ser intelectual. Deu para entender a relação e a diferença? Beleza, vamos passar para o próximo mecanismo de defesa. Vamos falar da negação. A negação é um clássico. A negação, galera, você nega para sobreviver. Você nega para não se afligir, para não sofrer. É a primeira etapa do luto, né? Assim, quando uma pessoa muito amada, ela morre, o que você faz? Não, ele não morreu. Não é possível, ele não morreu. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico terrível, né, de si mesmo, vai até o médico e recebe aquele diagnóstico, ela fala, não, isso não pode estar acontecendo, eu não estou doente, está errado. E ela vai para casa e passa um bom tempo negando para si mesmo que está doente até que ela comece o tratamento e aceita aquilo. A negação é um mecanismo de defesa muito utilizado pelas crianças, né, que frequentemente fazem coisa errada e faz o quê? E fala o quê? Não fui eu não fiz isso, é mentira, eu não fiz isso. Negação, tá certo, galera? Mecanismo de defesa do ego. Vou tentar colocar ela aqui embaixo. Aceitável, real. Galera, aqui situação ou sentimento, tá? Inaceitável, real. É só porque não coube. Outra coisa que eu queria falar também é que eu dividi aqui, ó, estresse errado só porque não coube também. Eu sei que o outro S deveria ficar ali. Tá bom? Antes que os comentários comecem aí. Mas só por questão do quadro aqui. Aí eu fiz assim, dane-se. Beleza. Galera, vamos seguir. O próximo mecanismo de ação de defesa do ego que nós vamos falar é a formação reativa. E eu gosto especialmente dessa, galera. Eu gosto muito dessa. Eu acho ela super interessante, tá? Interessante. A formação reativa é quando você usa de uma farsa, de uma mentira para se expressar, beleza? E essa mentira, essa farsa tende a esconder um sentimento oposto àquilo que está sendo expressado. Vamos com calma. São pessoas que exageram uma reação, né? Uma reação externa, real, uma reação visível para as pessoas, para maquiar, para esconder um sentimento interno que é exatamente o oposto daquilo que está sendo expressado. As pessoas que usam muito da formação reativa são pessoas extremamente neuróticas, porque elas lidam o tempo todo com conflitos internos. Elas se expressam de uma forma e elas estão sentindo exatamente o oposto do que está sendo expressado. Vocês percebem isso? Como que é a prática disso? É quando chega uma pessoa em uma festa, uma pessoa que você odeia, você não aguenta nem olhar. E aí você trata essa pessoa exageradamente bem. Você trata essa pessoa exageradamente bem. Tá muito bem, com muito amor, faz brincadeira, gasta tempo com ela, mas no fundo você odeia aquela pessoa. E gravem a palavra exageradamente, a palavra exagero, porque a formação reativa sempre vai usar de exagero para se expressar, tá? Mas quando na verdade ela sente o oposto lá dentro. Né? Então isso pode ser aplicado a várias coisas. Quando você termina um namoro e você sai, começa a sair o tempo todo, você chama seus amigos, você vai pra festa, você se diverte e você age como se você estivesse extremamente bem, mas como que você tá lá dentro? Destruído, você tá acabado, você não é ninguém por causa disso. Formação reativa. Tudo isso, galera, em nível inconsciente. Tá bom? Porque se a pessoa fizer isso conscientemente, não é formação reativa. É falsidade, pode ser ironia, pode ser sarcasmo. Estão entendendo? A nível inconsciente, a pessoa não percebe que ela está assim, ela está destruída. Ela está sentindo uma coisa e ela se expressa de forma contrária ao sentimento. Beleza? Formação reativa. Vou apagar e vou colocar o conceito. Bora.